Fala, Legião do Terror, tudo bem com vocês? E aí, já assistiu o filme A Freira 2 nos cinemas? O que vocês têm para me dizer? Não assistiu ainda? Então vai lá, assiste esse filme e depois corre aqui no canal para saber alguns detalhes importantes e curiosidades sobre o tão esperado filme de 2023. Depois da vinheta. O filme A Freira 2 é dirigido por Michael Chaves, o novo queridinho de James Wan. Ele já dirigiu outros filmes como Invocação do Mal 3, A Origem do Demônio, também Maligno, A Maldição da Chorona e Megan, um dos últimos filmes a sair no cinema. O objetivo de Michael Chaves foi trazer novamente a freira, só que de uma forma mais assustadora. Em 2018, quando estreou A Freira, Valak aparecia muitas vezes, e isso fazia com que os jump scares, ou aqueles sustos que faz você pular da cadeira, não fossem tão eficientes. Afinal de contas, a gente já havia se acostumado com a cara da freira aparecendo o tempo todo. Além de, no primeiro filme, ter muitas cenas cômicas, o que fazia com que a tensão do filme de terror diminuísse. Isso foi corrigido para o próximo filme, A Freira 2. Afinal de contas, o filme foi colocado como para maiores de 16 anos, por ser um filme mais violento, e de fato, foi mais violento, mas não tanto. E também muito escuro. Os cenários faziam com que a própria Valak se escondesse e não aparecesse tanto para o público, e só surgisse em momentos precisos e onde a própria imagem ou a parede, por exemplo, se modificava e formava a imagem da freira. Em outras, ela aparecia poucas, mas abruptamente, assustando mais a plateia. Neste filme, vamos ter outros personagens diferentes, tanto naturais quanto sobrenaturais. A principal personagem continua sendo a irmã Irene, interpretada por Thaisa Farmiga. Sim, e ela lembra alguém que nós já conhecemos, porque ela é irmã da Vera Farmiga, aquela que na Invocação do Mal interpreta a Lorraine Warren. Além da freira Irene, nós teremos outras pessoas como companheiras dela. A Jonas Blockett, que na verdade é o French, ou o Maurice, aquele rapaz que cuida das crianças, né, no internato, que fornece alimentos e é um rapaz muito gentil, não é mesmo? E também a própria freira, né, que é interpretada por Bonnie Arons. Temos duas personagens novas. Uma delas, a irmã Deborah, interpretada por Storm Reid, e também Caitlin Downey, que é a Sophie, a menina do orfanato ou do internato que sofre muitos assédios por parte de Valak. Bem, o filme A Freira 2 não se passa mais na Romênia, mas sim na França. E Irene agora é chamada pelo Vaticano para ajudar a resolver um novo caso. Sim, Valak está atacando membros do clero em diversas igrejas pela Europa. Então, Irene vai lá tentar resolver mais uma vez. E dessa vez ela vai acompanhada da sua outra amiga e freira, Deborah. Uma freira não muito devota, né? Porque ela não acredita muito nas coisas, é mais cética e também até mesmo fuma, não é de se confessar. É um personagem secundário, mas que segue até o final do filme ajudando Irene. Nesta série agora, Irene vai tentar resolver o mistério por trás de todas essas mortes que têm acontecido. Clérigos pegando fogo muitas vezes e outros sendo enforcados. Enquanto ela está resolvendo este problema, no próprio internato, outros problemas surgem, porque Valak se manifesta de diversas maneiras. Então, a partir de agora, se você ainda não viu o filme, cuidado que tem spoilers. Ali no internato, novamente o
o famoso rapaz, né, que está ajudando no internato, que fornece alimentação, o French, ele é possuído por Valak. Na verdade, se a gente for relembrar nas últimas cenas do primeiro A Freira, né, de 2018, já mostra sinais de que a freira não tinha sido destruída completamente. Lembra dessa cena? Tomato farmer. Maybe I'll try that for a while. Sounds a little boring for a world traveler like you. Certainly hope so. An exorcism can be very dangerous, not only for the victim, but for anyone in the room. Take Maurice Thierro. His friends called him Frenchy. He was a French-Canadian farmer, nothing more than a third-grade education. Yet after he was possessed, he spoke some of the best Latin I'd ever heard. And like that, an upside-down cross started to appear from within his body. Which brings me to the 3 stages of demonic activity. Infestation, oppression, and possession. Como vocês puderam ver, não só é o final de A Freira 1, essa início da possessão do Maurice, mas também mostra que no futuro ele vai ser exorcizado pelo casal Warren. Possivelmente será no Invocação do Mal 4 ou em A Freira 3. E ali a gente percebe, né, talvez uma das críticas ao filme, que Valak é tão poderoso que nem o sangue de Jesus tem tanto poder. Aliás, essa era uma das relíquias que foi encontrada no filme A Freira 1 para tentar destruir Valak. Mas ela não é destruída. Novamente o demônio continua, só que agora no corpo de Maurice. E vai continuar depois, porque uma nova relíquia está sendo buscada pela irmã Irene a fim de fazer com que Valak desapareça de uma vez por todas. Esta relíquia nada mais é do que os olhos de Santa Luzia. Sim, agora Michael Chaves colocou um outro elemento diferente no filme. O poder que vai tentar destruir Valak seria os famosos olhos da lenda de Santa Luzia. De acordo com a lenda, Luzia havia morrido no século IV, mais ou menos no ano 304 depois de Cristo. Ela era uma jovem que havia se dedicado ao cristianismo e foi muito perseguida pelo imperador daquele tempo, o imperador Diocleciano. Segundo conta a geografia católica, ela perdeu o pai muito cedo e ela cuidava da sua mãe, que sofria de uma doença terrível, sofria hemorragias internas. Então, esta Luzia, né, ou Lucia em italiano, foi até o túmulo de Santa Águida pedir para que a santa pudesse curar sua mãe. E, em troca, ela se ofereceria como uma virgem, dedicaria a sua castidade à santa. Porém, a sua mãe já havia oferecido a filha para um futuro casamento com o fidalgo. No entanto, quando ela voltou desta peregrinação, sua mãe fora curada. E então ela realmente cumpriu o seu voto de virgindade. E a mãe desistiu do casamento. Só que o jovem fidalgo não gostou e entregou a Luzia, no caso, às autoridades, né, ao imperador romano, que, através do seu exército, fez com que ela sofresse muito. De acordo com algumas lendas, né, ela foi tentaram levar ela para um prostíbulo e ela não conseguia sair do lugar. Os exércitos, né, tentavam empurrar ela e ela não se movia. Então, dizem, segundo as lendas, que jogaram óleo fervente em Luzia. Outras lendas dizem que ela foi decapitada. E no século VI e VII, mais ou menos, houve uma outra lenda que contava que, além dessas coisas, ela havia sido tirado os seus próprios olhos. Uns dizem que arrancaram os olhos delas e outros dizem que ela o fez
por si mesma, porque o seu pretendente dizia que os seus olhos eram muito bonitos e até mesmo xingava ela e zombava dela por causa dos seus olhos tão belos. E ela então ofereceu os olhos num prato ou numa bandeja para ele. E nesse mesmo instante, novos olhos apareceram no lugar. Desde então, ela é considerada como a santa protetora da visão e dos cegos. Então, toda essa aura de mistério, né, esse milagre que aconteceu com Santa Luzia, é, na verdade, a relíquia ou a força por detrás que vai fazer com que Valak seja destruída. Pelo menos em teoria, não é mesmo? Então, é isso que a freira Irene está tentando buscar numa abadia. Mas é interessante notar que, como vocês devem ter visto no filme, surge uma certa brasão de família, onde é identificado os descendentes de Santa Luzia. É estranho, né? Porque, na verdade, ela não teria se casado, né? Então, que tipo de descendentes são esses? Mas, segundo a lenda, ela teria descendentes. E quem sabe a própria Irene não fosse uma das descendentes. Por isso que então Valak estava tão furioso e determinado a acabar com esses descendentes, que eram pessoas do clero. E nesse filme vai mostrando como o amor venceria o terror, porque as relações que Irene teria com sua mãe, que também era uma pessoa devota, daria-lhe força para utilizar juntamente com a relíquia de Santa Luzia e acabar com Valak. Nesse meio tempo, também surge um bode, sim, aquele bode, né, que eu gostei bastante. Inclusive, estou até com uma camiseta, ó, não sei se vocês podem ver, né, que na verdade seria, né, um vitral que estaria na igreja, ou Valak faz com que apareça aquele vitral, e através dos olhos daquele bode é possível encontrar a relíquia de Santa Luzia. Nós já estamos acostumados a ver bodes em outros filmes, como por exemplo no filme A Bruxa. E bodes, na verdade, já por muitos séculos são associados ao diabo. Isso desde os tempos dos judeus e gregos. Por exemplo, para os judeus, a cada ano era sacrificado um bode para o deus Javé e outro bode. As pessoas todas colocavam as mãos em cima dele e confessavam seus pecados. Este era chamado de o bode para Azazel, um bode que era deixado ao relento para morrer no deserto. E esse bode ia para lá. Esse era chamado o bode expiatório. Com o passar dos séculos, outras imagens associadas ao diabo novamente mostravam bodes, ou então homens, que da metade do cintura para cima eram humanos e para baixo eram bodes, como os antigos sátiros. Depois, no século XIX, o Eliphas Levi criou uma imagem chamada imagem de Baphomet, também um homem, metade homem, mulher, mas com cabeça de bode. E nós vamos vendo, né, que a figura do bode é associada ao diabo há muito tempo. Então James, o anjo, juntamente com Michael Chaves, né, utiliza essa nova força, né, essa nova imagem ou ilusão de Valak para assustar as meninas do internato e a própria Sophie também. Algumas críticas ao filme, por exemplo, são que os personagens são pouco desenvolvidos. Alguns ali aparecem sem a gente entender nada da sua história, como aquela professora na qual o French está apaixonado, a própria Deborah que apareceu ali, ou a Sophie. Não sabemos muito sobre esses personagens. Também a investigação que a irmã Irene faz se resolve de uma maneira muito rápida. Até a metade do filme ele está sendo bem construído, mas depois as coisas se desenvolvem numa rapidez para o término do filme. Então as coisas, né, ela descobre em seguida a relíquia, né, e já tenta destruir Valak. E aí vem outra crítica, segundo as pessoas, né, que assistiram, os que gostam de filmes de terror um pouco mais pesado, né? Esse roteiro fica um pouco confuso, porque afinal de contas, além da investigação ter sido resolvida rápida, nada mata Valak. No primeiro filme era a relíquia do sangue de Jesus Cristo. Agora são os olhos de Santa Luzia.
E mesmo assim, não é possível, porque ele continua a se manifestar, nos próximos filmes a gente vai ver isso, no corpo do French. E, na verdade, né, nós sabemos que o demônio Valak, ele realmente existe. Ele foi mencionado há muitos séculos atrás, né, num livro chamado A Chave Menor de Salomão, onde mencionava 72 daimons, ou demônios, que poderiam ser acessados pelas pessoas através de alguns rituais e proporcionar-lhes riquezas. Este daimon é o 62º e, segundo a lenda, governa 38 legiões de demônios. Valak, na verdade, não tem nada a ver com a freira, mas ele é aquele que testa a fé das pessoas. Ele é um daimon chamado Marquês das Serpentes, e não é à toa que a freira aparece, né, com algumas serpentes. A imagem dele, na verdade, é de uma criança que está sobre um dragão de 2 cabeças. Isto realmente, né, há pessoas hoje em dia que ainda fazem alguns tipos de rituais com o Valak, né, e agora se tornou famoso no filme. Mas talvez você diga, será que ainda há mais outras curiosidades? O que será que teria motivado o próprio James Wan e Michael Chaves a especificar sobre freira? Bom, a gente sabe que freiras, né, com aqueles hábitos escuros, aquele estilo de vida tão austero, dá um pouco de medo, não é mesmo? E há relatos, inclusive, de freiras que no passado foram possuídas por demônios, ou que se diziam ser possuídas. Uma delas aconteceu em 1676, na Sicília, na Itália, exatamente num convento chamado Palma di Montechiaro. Uma freira chamada Maria Crocifissa della Concezione, ela tinha visões. Sim, possuía visões sobre o mundo sobrenatural, da mesma forma que a freira Irene tinha. Nesse ano, essa irmã foi encontrada em seus aposentos desmaiada e com o rosto completamente sujo de tinta. Nas suas mãos havia um livro com uma escrita completamente diferente e por séculos ninguém soube decifrar o que dizia naquele material. Bem, 342 anos depois, ou seja, em 2018, por coincidência o mesmo ano em que a Freira 1 foi lançada, alguns pesquisadores, através de novas tecnologias, conseguiram quebrar os códigos de inteligência da escrita para entender o que havia sido escrito. Bem, se dizia que aquele livro que fora escrito então, que eram na verdade poucas páginas, havia sido escrito pelo próprio diabo, mas ninguém entendia o que estava escrito. Foi decifrado e visto que era uma mistura de idiomas como o latim, o grego, o rúnico e o árabe. E, na verdade, ele formava um novo vocabulário com palavras misturadas. Segundo os estudiosos, diz ali que Deus não tinha o poder de ressuscitar os mortos e que o além, né, o mundo após a morte, ele era mais parecido de acordo com as histórias dos gregos, que contava, né, que os mortos viajavam através do rio Estige até o submundo. E também uma das frases ditas nesse livro, escrito então pelo diabo ou por essa freira possuída, dizia que Jesus, Deus e o Espírito Santo eram apenas pesos mortos, algo chocante para a igreja. Mas um pouco mais recente no nosso tempo, em 2005, lá na Romênia, outra freira foi considerada possuída pelo demônio. Esta, chamada de Maricica Irina Cornici, foi uma freira que havia sido exorcizada por um padre e, infelizmente, ela morreu depois de bastante tempo. De acordo com os relatos da época, esta freira, Maricica, demonstrava um comportamento violento, até mesmo espumando pela boca e rejeitando água benta. Exatamente coisas parecidas, né, como os filmes de terror.
e, segundo conta, ela até mesmo havia insultado a igreja. O padre, então, decidiu exorcizá-la numa missa e a amarrou em uma cruz, e por mais de 6 dias ela ficou sem água e sem comida, apenas com orações e uma toalha na sua boca. Isso resultou, então, na morte da freira, que depois teve um laudo dizendo que ela sofreu asfixia, desnutrição e desidratação. Foi constatado que ela tinha esquizofrenia. E esse era apenas um dos casos de exorcismo de freiras lá na Romênia, por muitos anos. E esse padre, o padre chamado Daniel, foi condenado a 14 anos de prisão. Então nós percebemos que há histórias pelo mundo afora que faz com que certos diretores se inspirem para criar coisas do cinema, mas baseado em fatos reais. Como, por exemplo, na história dessas freiras possuídas pelo demônio, que provavelmente não eram possuídas, tinham algum problema mental, não é mesmo? E também num demônio que realmente existe, que é o demônio Valak, que até hoje muitas pessoas fazem rituais com ele, e a famosa história de Santa Luzia. Bom, se você gostou ou não, esse é o filme A Freira 2. Eu garanto a vocês que é um filme razoavelmente bom, ele dá alguns sustos, tem algumas cenas bem feitas, especialmente aquela cena das revistas, que a irmã Irene fica diante daquela banca de revistas, quando surge a freira Valak. É muito bem feita. É normal ficar com medo. Eu também estou com medo. Você mande a coisa de volta para o inferno. A própria cena do bode também eu achei muito interessante. Então, se você não viu, vale a pena ver, conferir, porque em breve é capaz de ter depois uma Freira 3 e ano que vem sai Invocação do Mal 4. Se você ainda não curtiu, curte o canal J Sobrenatural, se inscreva, compartilhe e assiste outros vídeos, porque tem vários vídeos bons, os primeiros que eu fiz. E eu vou finalizar agora deixando para vocês algumas fotos do que o J Sobrenatural fez em parceria com o Cine System aqui na cidade do Rio Grande, levando a freira Valak até o cinema, causando alguns sustos. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.